Hi guys, Luiz here. Gente, bom dia. Então, esse vídeo aqui vai marcar o retorno para as atividades do canal, tá? Eu vou estar gravando mais conteúdos de língua inglesa, ajudando vocês, enfim, então fiquem ligados. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos, a reformulação do canal, então espero que vocês gostem. Hoje eu vou tratar do tema, que é um tema muito interessante, né? Eu vou tentar não fazer um vídeo tão longo para ser uma coisa prazerosa para vocês assistirem e aprenderem. Hoje nós vamos falar sobre Identifying Yourself, que é nada mais do que se apresentar, sabe? No primeiro momento, numa festa, numa reunião, sabe? No happy hour, descontraindo, sabe? Numa reunião no trabalho ou na escola. Então, é aquele primeiro contato que a gente tem com a pessoa. Então, hoje nós vamos aprender como se apresentar, como apresentar uma outra pessoa a outra, né? Atrelado a isso, eu trouxe os greetings e personal information, que também é dois temas muito interessantes, está interligado a isso, né? Que é aquele primeiro contato, aquela primeira fala que a gente tem com a pessoa, né? Então, gente, nós temos aqui, ó, apresentando-se, que é isso mesmo, é o intuito, saber se apresentar em público, né? É muito importante. Imagina você chegar num lugar e você não souber falar, oi, meu nome é tal. Então aqui eu trouxe alguns exemplos que você pode estar utilizando. É claro que, gente, tem uns que são mais formais, outros que são aquela conversa mais informal com os amigos, mas todos estão corretos, tá? Então vamos lá. O primeiro, I am James. I am James. My name is Chris. My name is Chris. I am the representative from Nestlé. I am the representative from Nestlé. Hi, I'm Chris. Hi, I'm Chris. Hello, I don't think we've met. My name is James. Hello, I don't think we've met. My name is James. Gente, claro que todas aqui são formas de se apresentar. Claro que tem uns que são mais formais, outras informais, né? Esse terceiro exemplo aqui, I am the representative from Nestlé, é mais usado quando você está numa reunião de trabalho, né? E esse from Nestlé é o que a gente chama de company name. É claro, se você trabalhar na Nestlé, você vai poder usar essa estrutura. Mas se você trabalhar em uma outra empresa, é só você mudar o nomezinho final, né? I am the representative from Amazon. E por aí vai, tá? Essa última, a gente trabalha muito com o tempo verbal present perfect. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo, né, explicando esse tempo verbal. E também é muito utilizado, tá, na língua inglesa. E também é uma forma de você, né, tá ali se comunicando com as outras pessoas, se apresentando de alguma forma, tá ok? O Hi, I'm Chris. Esse I am, ele é a contração de I am, tá? Também pode ser utilizado. E essas são as formas de você estar se apresentando no primeiro momento com uma pessoa, sabe? Tá ali e tal. Então, essas são as primeiras formas de apresentação, tá ok? Nós temos essas três também. Elas são muito utilizadas naquele ambiente mais formal, mas também é uma forma de você estar se apresentando para uma outra pessoa, tá? Allow me to present myself, John Taylor. Allow me to present myself, John Taylor. Esse myself, gente, eu vou montar uma aula, myself, yourself, itself. Vou montar uma aula sobre isso que também é muito interessante. Talvez no primeiro momento vocês não estejam fazendo o link de algumas palavras, mas com o conteúdo e as aulas que eu vou postar aqui no canal vocês vão entender direitinho e vai ser muito prazeroso ver vocês falando aqui nos comentários. Enfim, eu tô com muitas ideias legais, espero que vocês gostem e abracem, né? E vocês vão entender tudo muito certinho. Temos essa segunda aqui, allow me to introduce myself. My name is... E aí você fala o seu nome, tá? I don't believe we haven't been introduced. My name is Alice. Esse aqui também, essa
sentença tem o present perfect e mais pra frente a gente vai ver que também é um tempo verbal muito interessante, muito utilizado na língua inglesa e ele aparece bastante, tá? Personal information. Gente, um atento aqui, nunca você vai ver a palavra informations com S no final, nunca. Sempre information vai ser desse jeitinho e vai ser utilizado tanto para plural quanto para singular, tá? Ele não tem S, então nunca coloque o S nessa palavrinha. Information é sempre personal information. Information só, tá? E aqui, é claro que tem outras informações pessoais que você vai saber, mas essa aqui eu achei interessante destacar como que você pergunta. Diferentes formas de você saber o nome da pessoa, porque em entrevistas de emprego ou em consultas médicas, em algum outro lugar mais específico, geralmente eles querem saber nome completo, ou nome do meio, ou primeiro nome, enfim. E como é que você pergunta isso, né? Nós temos a clássica pergunta, que é a primeira, What is your name? What's your name? Ou se você já tiver uma proficiência de querer falar mais rápido, mais juntinho, você pode falar, What's your name? What's your name? Tá? A segunda, What's your first name? Se a pessoa quiser saber só o seu primeiro nome, então é interessante você saber, né? Perguntar, What's your name? What's your first name? Né? É bem diferente. Você pode dizer, My first name is... E falar o seu primeiro name. What's your middle name? What's your middle name? E você pode responder. É sempre, gente, se atentar que quando a gente faz uma pergunta, a gente vai usar a mesma estrutura da pergunta para a nossa resposta. É claro que varia de contexto, mas geralmente é desse jeito. What's your middle name? My middle name is... E você vai dizer. Entendeu? Você só vai trocar algumas coisas da pergunta, né? Da formulação. Mas a estrutura é a mesma, tá? What's your last name? What is your last name? My last name is... E aí você vai dizer. What's your full name? What is your full name? My full name is... Isso é muito interessante porque essas perguntas, gente, são muito utilizadas em interview, em conversas, em reuniões também, caso você vai fazer alguma call, ou você vai fazer uma videoconferência, ou você vai fazer uma reunião presencial. Essas questões são utilizadas, tá ok? Aqui, outras personal information. Where are you from? Essa também é uma clássica. Where are you from? E aqui do lado eu botei umas possíveis respostas. I am from Brazil. I'm from Brazil. Where do you live? Where do you live? E você pode responder. Aqui, gente, eu botei respostas fictícias, tá? Mas você pode adequar de acordo com a sua realidade. I live at 28 Park Street, Massachusetts. Esse ST é street, tá? Precisa que você vê, pra você se atentar. What is your address? What is your address? What is your address? Aí você vai responder. It's 28 Park Street in Centerville, Massachusetts. Ok? How old are you? How old are you? Atento aqui a essa questão. How old are you? Quantos anos você tem? Na língua inglesa nós temos o verbo have, né, para significar posse ou existência, tá? E aí nós temos também o there is, there are, que também faz esse link, tá ok? Só que aqui em idade você nunca vai responder I have 26 years old or I have 30 years old. Nunca. Você sempre vai utilizar o verbo to be como resposta. Então você vai conjugar I am 26 years old or she is 26 years. Nunca você vai utilizar
o verbo have como para dizer que eu tenho tantos anos, porque está incorreto gramaticalmente, tá ok? Então, quando você vê essa pergunta, how old are you? Você sempre vai utilizar o verbo to be, tá? I am 26, ou I am 26 years old, ok? E a última, where do you work? Where do you work? E aqui também você pode trocar o finalzinho dependendo da company que você trabalha, tá ok? I work at Walmart, I work at Amazon, I work at Carrefour. Então você troca, tá? Sempre o finalzinho. Greetings. Greetings, gente, são cumprimentos que a gente utiliza, né? Com outras pessoas. Claro, aquele primeiro contato também você sempre vai usar uma greeting. É sempre. Quando você chega no lugar, você sempre fala, né? Bom dia, boa tarde. Então, greetings é uma parte muito interessante, né? Dessas temáticas que eu trouxe, porque também é um primeiro contato que você tem com a pessoa. Mesmo se você não conhece, você vai utilizar um greeting. Você vai utilizar. Então, né? Vamos dar uma olhadinha neles. Temos aqui o good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye. Um adendo aqui ao good evening e good night. Os dois são boa noite, mas temos um porém. Good evening sempre quando chegar. A gente sempre vai utilizar o good evening quando a gente estiver chegando a uma festa, chegando a um outro ambiente, tá? Sempre good evening. Good night sempre na saída. Vai sair. See you tomorrow. Good night. Ok? Good evening, chegada. Good night, despedida. How are you? Também é uma clássica do inglês, né? Todo mundo conhece. How are you? How do you do? Também você pode utilizar, tá? Elas têm umas semelhanças, tá? Como você está, como você vai. Mas é tudo muito parecido, né? How is it going? Como vão as coisas? Esses aqui você pode ver que muitos nativos ou pessoas que já têm uma proficiência muito avançada na língua inglesa não vai falar tão devagarzinho assim. How is it going? Eles vão juntar tudo. Então vai ser how's it going? Você pode ouvir em algum lugar. How's it going? Que eles juntaram. How is it going? How's it going? Tá? E o alright, tá? Que também é um clássico. E aqui as possíveis respostas, tá? Que você pode estar utilizando nesse contexto de greetings, tá? I'm fine, thanks, and you? Fine, I'm pleased to meet you. Esse aqui eles gostam também muito de juntar. To meet you, meet you, meet you. Então você pode estar juntando também, tá? Fine, I'm pleased to meet you. I'm great, and you? I don't feel good today. Você também pode estar meio, né? Tristezinho. Not too bad, and you? Nice to meet you. Essa aqui também é muito conhecida, né? Tanto pode ser nice to meet you ou nice to meet you. Eles também gostam de juntar. The pleasure is all mine. The pleasure is all mine. Também é uma boa, tá? E ways to ending a conversation. Então aqui, quando você quer encerrar a sua conversa e tal, tá atrasado, precisa fazer alguma outra coisa, nós temos esses três meios de você estar finalizando, tá? Você pode dar bye, see you later, bye, see you soon. Eles seguem a mesma estrutura, você pode perceber, tá? Bye, see you later, bye, see you soon. A de baixo também, tá? Só que você tem que se atentar que são significados diferentes. Bye, see you later, você vai ver a pessoa, só que mais tarde. Não sabe qual mais tarde, você vai ver. Bye, see you soon é em breve, mas não vai ser no mesmo dia. Talvez seja daqui a um dia, daqui a 2 dias. É uma coisa mais a longo prazo. E o bye, see you next, mais longo prazo ainda. Me vê na próxima, mas qual próxima? Pode ser próxima aula, que é daqui a 2, 3 dias. Pode ser daqui a uma semana. Bye, see you next week. Bye, see you next weekend, daqui a próximo final de semana. Ou bye, see you next meeting. A próxima meeting pode ser daqui a 3 meses. Então é uma coisa mais a longo prazo. Elas são parecidas, mas cada uma delas tem
um significado, tá? Então a gente precisa só se atentar a isso. Introducing one person to another. Aqui, como eu falei, apresentando pessoas. Você tá ali numa festa e tal, e chegou um amigo que não é tão em comum do outro, mas você quer juntar a galera, né? Então você pode utilizar uma dessas seguintes sentenças aqui. Julia, this is Jane. Então você vai aqui apresentar, fazer aquele networking, vocês estão curtindo aquela coisa super legal. Hey Jack, this is Bob. Esse também é muito bom. Aí tem esse de baixo também. Let me introduce you to Julia, Jake, Julia. Você pode utilizar essa forma aqui de sentença, ok? There's someone I'd like you to meet. Essa aqui também é muito boa, tá? É claro, gente, que é aquilo que eu falei. Você não vai utilizar todas essas sentenças numa mesma conversação. É claro que tem aquelas que são utilizadas mais em ambientes mais formais e outras mais informais. Mas aqui eu quis deixar listado para vocês as variadas formas que você pode estar utilizando, tá ok? There is someone you simply must meet. Então aqui é também uma outra forma bem interessante. E temos a última, Bob. Have you met Tom? Então essa aqui também utiliza o present perfect, que mais pra frente a gente vai dar uma olhada, tá? Então essas aqui são algumas formas de você introduzir uma pessoa a outra, tá ok? E aqui eu deixei um questionamento para vocês, tá? How can I improve my vocabulary? Eu sei, gente, que é muito difícil a gente aprender um outro idioma. Eu sei o quanto difícil é você fazer aquela associação, sabe? Só que é fato, quanto mais a gente praticar, mais o nosso vocabulário cresce e mais fácil se torna de entender as coisas, sabe? Eu falo isso porque na língua inglesa a gente tem muitas pessoas que têm o costume de traduzir simultaneamente. E a língua inglesa não é só traduzir, você precisa entender a palavra naquele contexto que ela está inserida, sabe? Eu estou lendo o livro do Harry Potter, o 4º livro, Harry Potter and the Goblet of Fire. Ele tem, se eu não me engano, 740 páginas, mais ou menos. Imagina se todas elas eu fosse traduzir. A minha leitura ia ser eterna, né? Então, eu preciso entender aquelas palavras naquele contexto, sabe? É claro que eu preciso saber o seu significado, mas eu não vou ficar traduzindo, a não ser que tenha algumas questões. Se for uma palavra old fashioned e eu queira saber o significado, que são palavras bem antigas, alguma expressão que eu não conheço, eu também posso traduzir, entender o contexto, mas eu não posso traduzir tudo, sabe? Eu preciso condicionar o meu cérebro a entender aquele contexto, aquele texto ali, sabe? Para que eu possa ter vocabulário, para que eu possa ter entendimento. Então, como eu posso fazer isso, sabe? Eu sempre dou essa dica, gente, enriqueça seu vocabulário, sabe? 10, 15 minutinhos, pega um aplicativo. Eu recomendo muito o Duolingo, apesar de muitas pessoas dizerem que não é um aplicativo tão bom, que ele cria sentenças meio estranhas assim, mas eu recomendo 10, 15 minutos você fazer um Duolingo ou pegar um livro, entendeu? Do seu nível, tá? Ou você vê vlogs de pessoas que estão nos Estados Unidos e estão gravando, conversando em inglês na rua, sabe? Isso é muito interessante porque você está condicionando o seu cérebro a se acostumar com o idioma. Então, quanto mais ele for alimentado com aquilo, mais rápido você vai absorver as informações e mais rápido você vai ter aquela agilidade de conseguir entender, sabe? E é isso, você lendo notícias, assistindo vlogs, pesquisando o significado das palavras, sabe? Mas assim, em contextos, não assim, traduza por traduzir, sabe? Porque o inglês não é só traduzir, você tem que entender para você tentar começar a pensar em inglês, para você tentar destravar as suas outras skills, tá ok? E em breve você conseguir falar, conseguir se identificar, conseguir entender o que as outras pessoas estão dizendo, tá? Usar o que você conhece para se apresentar, para, sabe, falar com outras pessoas. É muito interessante, tá? É claro, atrelado aí, se você puder fazer um curso
Eu recomendo muito a instituição CCAA porque foi onde eu aprendi muitas coisas e, sem dúvidas, foi uma instituição que destravou meu inglês. Não é merchan, gente, não estou sendo pago, mas foi uma instituição que me ajudou bastante. Então, se você quer conhecer uma instituição boa, uma instituição que entrega, sabe, o conteúdo, procure o CCAA porque é muito bom. Tá? Então é isso, gente. Para enriquecer o vocabulário, você precisa fazer algumas coisinhas, sabe? Todo dia, 10 minutinhos, 15 minutinhos, você vai sentir a diferença, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O mais importante, acredite no seu potencial, porque você consegue, tá? Aprender outro idioma é desafiador, mas não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue tudo que você quiser, tá ok? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Em breve a gente vai estar postando outros materiais super interessantes, aulas bem dinâmicas. Eu vou aparecer para vocês, tá, galera? No primeiro momento eu tô esperando só os equipamentos chegarem, mas eu vou aparecer aqui para vocês também. Eu vou fazer lives, vamos fazer vídeos juntos, tá? E eu espero que vocês gostem dessa nova fase do canal, tá? Assim como eu tô bastante empolgado para que dê certo. E é isso. Muito obrigado por você ter ficado aqui nessa mini aula, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Me dizem aqui o que vocês acharam. E é isso. Tchau!